Bom dia. A partir de agora você está em Conexão Legal. Eu quero agradecer você aí de casa que contribuiu para a gente na nossa conta do YouTube, nas nossas contas no Facebook e também no Twitter. Esteve com a gente indicando pauta, mandando e-mail. E relembro aqui, se você não recebeu ainda a mensagem de retorno do seu e-mail, aguarde um pouquinho. Nós estamos com muitos e-mails na nossa caixa, estamos lendo pouco a pouco e vamos dar a resposta. Então, se você não recebeu essa semana, na próxima, nós estaremos retornando aí as suas questões, inclusive para quem mandou questões, estaremos retornando as suas questões aí aqui no Conexão Legal. Quero lembrar também, se você perdeu algum dos nossos programas, ingresse lá na nossa conta do YouTube, ou até mesmo através do nosso Facebook, e você vai ter acesso a toda a nossa coletânea de programas, e lá você vai poder rever um bloco, ou até mesmo ter acesso a um tema específico. Nós temos aulas de processo civil, aulas de direito comercial. Então, ingresse lá no nosso site, dê seu depoimento, dê lá um like ou até mesmo um dislike, se você não gostou da pauta, não gostou de alguma coisa no programa, mas esteja sempre com a gente nas redes sociais, porque assim a gente pode moldar o nosso programa que é feito para você. O programa de hoje é feito com um grande amigo, o professor Eduardo Arruda Alvim, que acabou de lançar mais um livro na sua coletânea, na sua obra, juntamente com o professor Araquém de Assis e com o mestre Arruda Alvim. Comentários ao Código de Processo Civil, inclusive ao livro da semana. Na sexta-feira nós iremos fazer o sorteio do livro, então você aí de casa já se cadastre nas nossas redes sociais ou através do e-mail que está aparecendo aqui na tela, para concorrer ao livro do professor Eduardo. Bom dia. Olá, Leandro, tudo bem? É um prazer muito grande voltar aqui ao seu programa. Prazer é nosso. Muito feliz em reencontrá-lo. Felicidade também é nossa. Professor Eduardo, essa nova obra, um novo desafio já plantado, o que o senhor tem a dizer desse livro? Pois é, na verdade, essa é a terceira edição dos comentários ao Código de Processo Civil. Nós estamos ainda falando do Código de 73. Né? Nós procuramos, a pedido da editora, já fazer remissões ao Código Novo, traçar uns paralelos onde seja possível traçar, mas, de qualquer forma, nós temos aí pelo menos 1 ano e pouco de vigência do Código de 73, né? Porque se o novo vier agora em julho, como se diz, ainda assim terá 1 ano de vacatio legis. Então, a editora houve por bem lançar mais uma edição ainda do Código de 73. Tomara que a quarta já seja à luz do Código Novo. Né? E quais são as principais mudanças que nós podemos aguardar desse novo Código de Processo Civil? Leandro, eu tenho a impressão que, na verdade, e eu tenho, enfim, me convencido disso, esse Código Novo, na verdade, ele tem uma grande novidade, que é o trato dos recursos repetitivos, o trato dos precedentes, mas não é bem precedente no sentido que se empresta lá no direito dos países de common law, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Austrália. Na verdade, é uma coisa mais voltada para os nossos problemas. Né? Nós temos aqui uma quantidade enorme de recursos que não é que são similares, eles versam a mesma matéria. Esses recursos atravancam a justiça em todos os níveis, da primeira instância aos tribunais superiores. E eu acho que o Código estabeleceu uma forma muito enérgica e, no meu modo de entender, correta de tratar essas causas repetitivas. Eu tenho certeza que certamente não é o único, mas esse é um dos grandes problemas, um dos grandes males que atravancam a justiça brasileira. E essa questão dos recursos repetitivos, ela é importante, até para dar celeridade e dignidade à pessoa que recorre ao judiciário. Mas não corremos o risco aí de um entendimento temerário com referência a isso? Leandro, essa história dos recursos repetitivos ela tem dois lados, né? Por um lado, ela uniformiza o tratamento das causas, o que me parece muito importante. Por outro lado, ela possibilita um tratamento mais isonômico, porque, enfim, ela vai criar uma certa previsibilidade na justiça. O fulano que tem a causa alfa tem a expectativa justa de que o outro cara que tem a mesma causa alfa receba o mesmo tratamento dele, que é coisa que não ocorre hoje. Né? Então, esse é o lado bom. O lado ruim, que se diz, é que isso representa um certo engessamento, que isso representa, de uma certa forma, um obstáculo à constante renovação da jurisprudência, o que é um pouco verdade, mas eu acho que é um mal necessário. O que é importante é o que o Código preveja, que a legislação preveja, e o projeto trata disso, de mecanismos de oxigenação.
mecanismos de autorrevisão, isto é, o tribunal rever ele próprio por iniciativa própria, e também mecanismos de instar o tribunal, através de alguns legitimados, a mudar esse tipo de posicionamento. Desde que isso seja assegurado, e ainda que haja um ou outro ponto negativo, eu acho que é um caminho necessário que nós temos que trilhar. Sim. O Poder Judiciário hoje está muito inchado do ponto de vista de recursos. A nossa sociedade é uma sociedade muito combativa, que vai muito ao Judiciário. Esse ir ao Judiciário, muitas vezes, não parece ser uma opção muito rápida, porque o Judiciário está demorando muito a dar retorno para essas pessoas que eventualmente se recorrem a ele. O Código de Processo Civil, com a questão dos recursos respectivos e com outros instrumentos que ele vai trazer, como a supressão de alguns recursos, ele pode ser a resposta para isso? Uma das respostas? Mas eu quero deixar essa pergunta e nós vamos responder no próximo bloco. Você aí de casa, continue em Conexão Legal. Olá, retornamos em Conexão Legal. Não se esqueça, você de casa, se quiser ver algum dos blocos, ou se perdeu algum desses blocos, ingresse lá na nossa conta do YouTube, que está aparecendo aqui na sua tela, ou no nosso Facebook. O livro de hoje é do professor Eduardo Arruda Alvim, juntamente com o professor Araquém de Assis e o grande mestre Arruda Alvim. Comentários ao Código de Processo Civil, terceira edição, Revista dos Tribunais. Toda sexta-feira, como já é bem sabido, nós fazemos aqui um sorteio do livro da semana, e para você concorrer, você ingresse aqui no e-mail que tá aparecendo na sua tela, mande lá um e-mail ou nas nossas redes sociais e concorra ao livro do professor Eduardo. Professor Eduardo, no bloco anterior eu deixei a questão de que, será que essas mudanças do Código de Processo Civil, elas serão capazes de aumentar a capacidade da justiça de dar um retorno para aqueles que se dirigem a ela num tempo hábil, num tempo mais correto? Leandro, eu espero que sim. Aqui, olha, eu tenho mais ou menos 25 anos de profissão. E o tempo médio, ao longo dessa minha carreira, de duração de um processo, vem aumentando vertiginosamente. Hoje é muito razoável para uma causa que começa na primeira instância em São Paulo, você pensar em termos de 12 anos, pensar em termos de 13 anos. Isso cresceu pelo menos 50%, 70% da época que eu comecei a advogar. Então, realmente é um problema muito sério. E acho que uma das razões que leva a que isso ocorra é justamente isso, as pessoas vislumbrarem nos tribunais superiores uma terceira instância. Então levam tudo, e as decisões dos tribunais superiores não precisam ser observadas. Então as decisões dos tribunais superiores são reiteradamente descumpridas. Hoje, por paradoxal que pareça, o próprio Código prevê que um tribunal local pode não seguir uma decisão de recurso especial repetitivo. Então é um sistema todo falho. Eu tenho a impressão que quando esse sistema de recursos repetitivos novos começar a funcionar, a tendência não apenas vai ser desatravancar os tribunais superiores, como também permitir que os tribunais superiores possam exercer essa função deles, que é de editar decisões paradigmáticas. Deixa eu te dar um exemplo. Nós sentimos no dia a dia muita carência dessas decisões paradigmáticas. A questão de uns 4 anos, sobreveio uma emenda constitucional alterando o regime do divórcio, que deu origem a 2 correntes doutrinárias. Uma corrente que entende que não tem mais ação de separação, outra corrente que entende que tem ação de separação. Para alguns, o divórcio direto não tem mais por que ter ação de separação. Então, outro dia eu conversava com um colega nosso de Franca, e ele me dizia o seguinte: se o cliente me procura aqui no escritório de Franca e diz que quer se separar, separar. Ele não quer divorciar porque ele não quer romper o vínculo matrimonial, ele só quer cessar o dever de coabitação, os demais deveres conjugais. Eu vou responder para ele: olha, o senhor tem X% de chance de conseguir, porque metade dos juízes de Franca entende que cabe ação de separação e metade entende que não cabe. E a emenda do divórcio tem 4 anos.
Sabe por que isso ocorre? Ocorre porque nós temos um Tribunal Superior como o STJ atravancado, um Supremo atravancado, e eles não conseguem sinalizar para a sociedade, ficam julgando causas repetidas, e não conseguem sinalizar para a sociedade coisas importantes. Nós precisamos saber, subsiste ou não subsiste ação de separação no direito brasileiro. Faz 4 anos que veio a emenda do divórcio e ninguém sabe, cada um tem a sua opinião. Isso de alguma forma está errado, né? Sem dúvida. E a maior vítima disso acaba sendo o leigo, a pessoa que se recorre ao judiciário, justamente. Mudanças efetivas para que... Porque a questão do brasileiro recorrer muito ao judiciário vem também da cultura das empresas nacionais de preterirem uma convivência mais harmônica com os seus clientes ao fato de almejar lucro e muitas vezes passar por cima de direitos que estão previstos em lei. Uma questão de poder devolver o produto num prazo estipulado de tempo. Eu, por exemplo, estava esses dias no shopping, trocando de operadora, e vi uma senhora reclamando que tinha comprado o celular um dia antes, queria trocar, e a empresa se recusou a trocar o celular dela. Poxa, um dia antes. Essa ideia de que é mais fácil ir ao judiciário porque vai demorar, ou porque os juízes, de forma geral, costumam ser muito bondosos nas suas sentenças, essa reforma do Código de Processo Civil pode ajudar nesse processo também? Ou isso é mais um processo antropológico, de desenvolvimento social, do que, e quando eu falo nesse sentido, é óbvio que o Tribunal de Justiça passa por esse processo, do que legal? Não, como eu te disse, eu acho que são várias vertentes, né? Eu acho que nenhum país do mundo convive com a ideia, nenhum país civilizado do mundo convive com a ideia de que cortes superiores julguem centenas de milhares de vezes a mesma coisa. Quer dizer, em qualquer lugar do mundo não é assim. Primeiro chega-se com muito mais dificuldade às instâncias superiores, né? Depois, quando o que a Corte Superior decide, a Corte Superior firma o entendimento, aquele entendimento se torna uma referência para os demais órgãos do Poder Judiciário do país, né? Então, esse acho que é um ponto, com certeza, e nisso a lei ajuda muito. Acho que outro grande avanço do Código que contribui muito para que isso ocorra é o incentivo a formas alternativas de solução dos litígios, né? Pela primeira vez, a mediação, a conciliação judiciais e extrajudiciais são amplamente referidas. Eu acho que isso é uma coisa extremamente importante, e acho que talvez daí, eu espero, haja um passo por uma mudança cultural que é necessária, que você falou. Quer dizer, a gente tem que quebrar um pouco essa cultura de judicializar tudo, desde as questões mais banais até as questões mais complexas, né? Uhum. A questão, entrou num ponto importante, a questão da mediação, da arbitragem, parece que não pegou muito no Brasil, principalmente do ponto de vista que se o indivíduo usar uma câmara arbitral e a pessoa que essa câmara eventualmente desagradou, ela ingressar em juízo, ela vai ter o mesmo problema que ela teria se ingressasse diretamente em juízo. Porque o poder dessa Câmara de fazer cumprir a obrigação, ela não é absoluta, ela é relativa. Como funciona isso no Código? Olha, Leandro, acho que a gente pode dividir em duas partes a resposta. A mediação e a conciliação são instrumentos ou são mecanismos que estão ainda num estágio mais embrionário do que a arbitragem. Porque isso tem muito a ver com cultura, isso tem muito a ver com a formação mesmo, né? Seja a formação seja a formação do brasileiro de uma forma geral, ou mesmo a formação do próprio juiz. Você vê, a lei de 1994, que criou aquela audiência prévia de conciliação do artigo 331 do Código de Processo Civil, foi uma lei altamente bem intencionada, né? Aquilo, se bem aplicado, se o juiz lesse efetivamente o processo e instasse as partes a se conciliarem dessa ou daquela forma, poderia surtir resultados excepcionais. Mas a gente sabe que as audiências de conciliação não são levadas muito a sério. Não raras vezes o juiz se depara com aquele processo ali pela primeira vez diante das partes, pergunta, aquilo passa de uma audiência importante a ser uma mera formalidade a ser cumprida.
Então, eu acho que isso passa também muito por esse lado da mudança cultural. Com relação à arbitragem... É uma falta de compromisso, doutor Ah, Geraldo? com certeza, com certeza. Agora, com relação à arbitragem, eu acho que a coisa é um pouco diferente, né? A arbitragem ganhou, ganha alguma importância no Brasil, depois que o Supremo, há uns 12 anos mais ou menos, reconheceu a constitucionalidade da lei de arbitragem, ao julgar um reconhecimento de sentença arbitral que vinha da Espanha, mas, por outro lado, ficou restrito a uma camada muito pequena da população, os custos são elevadíssimos. Seleta, né? Pequena e seleta. E eu tenho a impressão, e aí vai uma crítica, sem dizer nomes, obviamente, que o grupo que lida com a arbitragem, vamos chamar assim, ele tem interesse em não popularizar a arbitragem justamente porque é uma coisa, da forma como está, altamente rentável. Mas, inclusive agora está em tramitação final no Congresso Nacional o projeto que modifica a Lei 9.307, e uma das coisas que se fez nesse projeto, de cuja comissão, do que elaborou o anteprojeto eu participei, foi justamente ampliar a arbitragem na área do consumidor, ampliar a arbitragem na área do direito do trabalho, ampliar a arbitragem na área do direito público, quer dizer, contribuir para que efetivamente a arbitragem possa servir também para desatravancar o judiciário e não ficar restrita só a grandes causas importantíssimas, que também, obviamente, é um dos campos naturais da arbitragem. Eduardo, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Você aí de casa, não se esqueça, continue com a gente em Conexão Legal. Olá, retornamos agora em Conexão Legal, esse é o nosso terceiro e último bloco. Hoje o livro da semana é o Comentários ao Código de Processo Civil e temos o prazer de receber aqui no nosso estúdio, do Conexão Legal, o professor Eduardo Arruda Alvim, que é um dos idealizadores dessa obra e também está falando um pouquinho sobre as mudanças do nosso futuro Código de Processo Civil. Doutor Eduardo, a função do advogado no novo Código de Processo Civil? Leandro, é uma pergunta instigante. Não tem sido raras as críticas, no meu modo de entender, injustificadas, eu já adianto, no sentido de que esse novo código teria dado poderes demais para o juiz. Mas você sabe que eu não vejo assim? Eu realmente não vejo assim. Muito pelo contrário, eu acho que essa representa uma visão equivocada da coisa. O juiz não deve ser visto, verdade, tanto daqui para lá, digo do advogado para o juiz, como de lá para cá, como alguém com quem nós advogados, temos que disputar poder. O juiz deve ser visto, e essa me parece que é a visão moderna e correta, como um parceiro na condução do processo, né? E é assim que nós aprendemos, né, também na escola, né? É assim que nós aprendemos que não existe diferença de posição entre advogado, Ministério Público e juiz, né? Então, por exemplo, se critica muito, mas o juiz hoje pode mandar produzir prova de ofício à luz do novo código. Será que isso está certo? Eu acho que está certo. Eu acho que atribuir determinadas tarefas para o juiz, como essa de produzir prova de ofício, na busca de uma verdade real, quando não haja o requerimento de uma prova, por exemplo, que seja indispensável à solução do processo, que o juiz veja, isso acontece com frequência, que sem aquela prova ele não vai ter como julgar adequadamente o processo e a parte, por meio do seu advogado, não requer. Eu não vejo nenhum desses dispositivos como aglutinando o poder na mão do juiz em detrimento do advogado. Me parece que essa representa uma visão distorcida da coisa. Eu acho que tudo aquilo que puder ser feito por uma justiça mais correta, mais célere e mais equânime, nesse sentido a importância dos repetitivos, que lhe dão um trato uniforme, vem em benefício do judiciário como um todo, em benefício da profissão do advogado. Quem é que se prejudica com a duração do processo? A parte que certamente o judiciário que fica desprestigiado, mas e o advogado? Quer dizer, como é que você consegue hoje dimensionar adequadamente quantos escritórios
desses que, como eu, como você, não cobramos muitas vezes por hora, escritórios muito grandes cobram por hora, nós não cobramos, como é que você consegue dimensionar o custo que aquele processo vai ter para você se você não sabe sequer ter uma expectativa concreta de quanto tempo aquele processo vai durar? É muito complicado. Você é responsável por aquilo do início ao fim, da petição inicial ao trânsito em julgado. Como é que você sabe? Dura 8? Dura 12? Qual é o custo daquele processo? Quantos escritórios realmente, e eu falo crítica própria, nós não fizemos isso, desceram a minúcias para saber quanto custa um processo por ano e quanto tem que custar um processo para que ele não seja deficitário? É que muitas vezes deve acontecer com você, acontece comigo, acontece com tantos outros colegas. A gente precisa comer. Então vem a causa, você contrata, você faz, você está resolvendo. Mas essa demora, ela vem, no meu modo de entender, também muito contra nós. Eu acho que não tem como. O que eu quero dizer para você é o seguinte: nós somos uma das âncoras do funcionamento do judiciário, do andamento dos processos. Não tem como melhorar a coisa e não repercutir para todo mundo. Repercutindo para a parte, repercute para o prestígio judiciário, repercute para o desempenho da nossa profissão. Doutor Eduardo, essa questão do processo em si, porque isso aqui é um instrumento que o objetivo final é terminar o processo e chegar à justiça. Mas nós não precisaríamos ter um processo dentro das cortes, e eu não falo isso só no TJ de São Paulo, que está indo de uma forma muito ruim, no sentido de demorar demais para julgar qualquer processo. Mas eu digo em todos os tribunais do Brasil. Porque não existe processo dentro dos tribunais. Um processo efetivo de metas, de quanto um processo vai durar, e não só no sentido de um tribunal para o outro, mas de uma vara para outra. Porque na distribuição, para nós que acompanhamos muito de perto nossos processos, até como bem disse, nossos escritórios não são aqueles enormes, então a gente consegue ter uma ideia, dentro de tal fórum tem 4 varas cíveis, e dentro daquelas 4 a gente sabe que uma funciona bem, as outras 3 não, então se caiu naquela vara vai mais rápido, e na outra vara vai demorar mais, sendo que teoricamente as varas têm o mesmo número de processos e deveriam correr da mesma forma. Mas a gente sabe que naquele cartório tem um escrevente que é mais rágil, um juiz que cobra mais. Como uniformizar isso? O Código de Processo não poderia ter sido mais arrojado nesse sentido? Olha, Leandro, eu não sei. Esse é um problema que você subiu, é um problema real e concreto. Eu não sei se seria uma tarefa do Código de Processo, mas com certeza seria uma tarefa educacional. Eu digo a você pela dificuldade que eu tenho dentro do meu escritório. Há muitos anos, talvez 10, eu me conscientizei que advogado não tem a menor noção de como administrar as coisas. E há muitos anos eu tenho insistido muito e tenho conseguido isso, fazer com que a administração do escritório seja feita por profissionais da área. Né? É uma ilusão nossa achar que é mais ou menos como pegar um leigo, dar a ele o Código de Processo Civil, o cara lê o código e acha que sabe advogar. Né? Então, acho que a gente tem que ter essa conscientização. E essa conscientização também passa pelo judiciário. O judiciário não é, o de São Paulo principalmente, não é uma empresa, é uma grande empresa. É uma grande empresa. E o juiz, assim como eu, assim como você, não tem formação para administrar isso. Na verdade, ele não tem noção de como administrar isso, porque ele não foi, tal como eu, tal como você, educado para isso. Então, eu acho que seria talvez muito importante pensar em termos... Não sei como isso poderia ser feito, mas certamente poderia ser feito de uma administração profissional mesmo, como se fosse uma empresa, porque é uma empresa. Eu digo, olha, você tem interesses nos Estados Unidos profissionais, eu também tive muitas vezes para cumprir coisas simples, como cumprir carta rogatória na mão de empresas terceirizadas. Uma rapidez, talvez para citar de São Paulo em Barueri através de uma carta precatória, porque raras vezes aplicam aquele dispositivo do Código de Comarcas Contíguas, né? Seja mais complicado do que expedir uma rogatória para os Estados Unidos. Então eu acho que falta muito de noção de administração da coisa. E cultural. Cultural. É uma questão cultural. O programa está ótimo, mas infelizmente chegamos ao final. Eu quero agradecer pela presença, pela aula aqui, e fica convidado para voltar sempre que nós tivermos um bom assunto. Muito bem, Leandro. O prazer foi meu. Muito obrigado. Obrigado. Você aí de casa,
Muito obrigado pela sua audiência. Não se esqueça, o livro da semana do professor Eduardo Aldovin. Você pode ingressar no site ou através do e-mail que está aparecendo na tela e concorrer a essa obra. Muito obrigado, tenha uma ótima semana. Até a próxima em Conexão Legal.